questão de equilíbrio químico do Enem aqui com vocês. Então se liguem no enunciado. Após seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados para geração de energia. Dentre os gases gerados na combustão completa da borracha vulcanizada, alguns são poluentes e provocam a chuva ácida. Para evitar que escape para a atmosfera, esses gases podem ser borbulhados em uma solução aquosa contendo uma substância adequada. Considere as informações das substâncias listadas no quadro. Então ele te dá uma tabela, ele te dá um quadro. Gente, o Enem é o seguinte, quando ele te dá uma tabela, quando ele te dá um quadro, você vai tirar aquela resposta daquela tabela, daquele quadro. É uma questão que geralmente ela é considerada fácil ou média. Então é bom que vocês evitem errar. Ali a tabela, aí o comando da questão fala o quê? Dentre as substâncias listadas no quadro, aquela capaz de remover com maior eficiência os gases poluentes é o... Bom, o que a questão está falando, o texto? O texto está falando em relação a esses gases que são liberados, que podem provocar a chuva ácida. E aí ele fala que uma maneira de você amenizar ou evitar que isso aconteça é pegar esses gases que causam a chuva ácida e borbulhar ele em uma solução que contém uma substância necessária, ou seja, uma substância capaz de neutralizar os compostos que causam a chuva ácida. Mas tem o que seria a chuva ácida? A chuva ácida ela é formada por óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio, que quando em contato com a água vão formar ácidos. No caso dos óxidos de enxofre, forma ácido sulfúrico, que é um ácido forte, e nos óxidos de nitrogênio forma ácido nítrico, que também é um ácido forte. Então, para que não sejam formados, ou que essas substâncias formadas sejam neutralizadas, é necessário que você utilize o quê? Utilize uma base. Utilize algo para corrigir essa acidez. E você vai corrigir um ácido de que maneira? Você vai neutralizar um ácido de que maneira? Adicionando uma base. Bom, nessa tabela eu tenho 3 colunas. A primeira coluna é a coluna que indica a substância. A segunda coluna é a coluna que indica o equilíbrio químico estabelecido em solução aquosa com aquela substância. E a terceira coluna mostra o valor da constante de equilíbrio daquele equilíbrio estabelecido em solução aquosa, tá? Bom, o enunciado, ele tá me dizendo que vai ser formados compostos que causam a chuva ácida, ou seja, vão ser formados compostos de caráter ácido. Então, ele quer neutralizar esses compostos de caráter ácido. Para que eu neutralize um composto de caráter ácido, eu tenho que utilizar um composto de caráter básico. E um composto, ele tem um caráter básico quando, em solução aquosa, se eu for partir pelo princípio das teorias de ácido e base de Bronsted, uma solução é considerada básica quando no seu equilíbrio químico estabelecido, libera o H-. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber aqui o quê? É que desses equilíbrios químicos que foram estabelecidos, eu vou utilizar apenas compostos que estão liberando OH- aqui nos produtos, tá? Beleza, Maitê, mas eu tenho 3 que liberam OH-. E agora, quem é que vai me dar o desempate? O valor da constante de equilíbrio. Quanto maior o valor da constante de equilíbrio, significa dizer que mais forte é aquele composto. Nesse caso, mais forte é aquela base. E se a gente for analisar, quem tem o maior valor da constante de equilíbrio seria o hidrogenofosfato de potássio, que tem um valor de 2,8 vezes 10 a menos 2. Então, desse modo, o item que responde à nossa pergunta é o hidrogenofosfato de potássio, o item D dessa questão.